Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a professora Carminha Oliveira e esse é o nosso FCast, o cast da comunidade FMU Fianfaan. O cast aqui nos ajuda a entender, a conhecer, a mergulhar um pouco nos bastidores dos cursos da nossa instituição. Este episódio com o pessoal da Escola de Engenharia, e a gente tem aqui um dos coordenadores da área, o professor Kleber Aristides, que coordena os cursos de engenharia. Professor, que prazer tê-lo aqui com a gente para falar um pouco dos bastidores da engenharia. O tema que eles escolheram para falar, porque a gente tem convidados, depois ele vai apresentar, é por que ser engenheiro? Ai, que bacana! Vamos descobrir um pouquinho disso juntos aqui nessa temática do FCast de hoje. Professor Kleber, me diga, quais são os grandes desafios de coordenar o curso de engenharia aqui na nossa instituição? Nós temos excelentes profissionais, temos excelentes professores, uma equipe técnica que sempre atua no apoio, sempre com a melhor forma possível para nos apoiar, tanto na parte acadêmica quanto na parte de infraestrutura. Então, é importante a gente conhecer as pessoas, saber lidar com pessoas, saber se comunicar. É importante conhecer também as pessoas que estão ali na frente do dia a dia, no cotidiano, professor, aluno, saber quais são os desafios, quais são os problemas que acontecem no dia a dia, como é que a gente pode ajudar de alguma forma naquele momento que o professor mais precisa da gente, inclusive os alunos, né? Que está sempre ali nos procurando. Mas o maior desafio, na verdade, é tentar conduzir isso da melhor forma possível, né? A gente tenta trazer sempre o melhor para aquelas pessoas que estão ali necessitando da nossa ajuda naquele momento, seja docente, seja discente, e inclusive apoiando sempre a parte administrativa da organização. Então, atuar com o professor é fácil, porque o professor sabe o que ele está fazendo. Difícil um pouco é saber lidar com o aluno quando ele encontra alguma dificuldade, que muitas vezes foi ocasionada por ele mesmo, né? Mas que a gente tenta solucionar ali sempre o mais rápido possível para aquilo não se alastrar, né? Porque quando o aluno deixa muito para o final do semestre, aquilo acaba se tornando muito difícil, muitas vezes, de ser resolvido. Então, o maior problema, o maior desafio é tentar resolver o problema sempre logo no início. Se a gente deixa aquilo para o final, aquilo é muito complicado. Mas a gente acaba contornando algumas coisas, mas nem sempre é possível. Se a gente pensar em regras acadêmicas, são regras que não dá para ser alterada. Agora, quando é possível, por alguma falha de algum processo, aí a gente tenta contornar aquela situação. Mas o maior desafio é quando aquele desafio chega no final do semestre. Muito bom. A gente tem que trazer antes, tá vendo, Né? moçada? Traga os desafios antes para a gente poder trabalhar. Mas a engenharia tem essa coisa de ser conhecida como referência de resolver problemas, Verdade. né? Engenharia tem muito disso, a gente fala disso o tempo inteiro. Então, é dos cursos, gente, mão na massa. Nossa escola de engenharia é mão na massa desde o primeiro dia. Vocês vão ver aqui, com a conversa que a gente vai ter, como é que esses professores vão construindo isso no nosso dia a dia. Quem que você trouxe hoje para conversar com a gente? Hoje eu trouxe um grande professor, youtuber também. Já atua há bastante tempo no mercado. Vou passar até a bola para ele se apresentar, porque para falar o currículo do Landulfo é até meio difícil. Mas, oi Landulfo, boa tarde. Prazer. Boa tarde. O prazer é todo meu de estar aqui, colaborando aqui com a nossa instituição, nossa querida instituição. Bom, quer que eu me apresente? Por favor. Bem-vindo, viu, Pro? Muito bom ter você aqui obrigado. com a gente. É um prazer. Quer dizer que youtuber? É youtuber. Ah, olha aí, gente. Começa a seguir, hein? Conta lá, Pro. Bom, meu nome é Fernando Landulfo, eu sou engenheiro mecânico. Eu tenho aproximadamente 35 anos de carreira. Já passei pela indústria, já passei pela construção civil, apesar de ser engenheiro mecânico, mas eu passei pelo setor de manutenção de grandes construtoras, passei pela indústria e depois de uma certa fase eu resolvi me dedicar à academia, tanto na parte docente como na parte de pesquisas. E como já o meu chefe já me dedurou, né? Hoje eu também atuo, eu tenho mais de uma forma de atuação, eu atuo aqui na faculdade, mas também eu tenho um escritório de perícias judiciais e um canal no YouTube, que é o canal Autoacadêmico.
Boa. Bom, hein? Né? Estamos ficando chique, hein, gente? Olha aí. Ah, esqueci. Também sou consultor e colunista da revista Mecânico. Olha aí. Muito bom. E essa turma aí, então, que faz o curso de engenharia mecânica acontecer, Pro? Muito, professora. Na verdade, o professor Landulfo, ele atua não somente na engenharia mecânica, porque nós temos algumas disciplinas que são básicas e específicas que é primordial na área da engenharia. E o professor Landulfo é nosso mestre nessa área, né? Então, ele atua na parte de mecânica dos sólidos e também na parte de resistência dos materiais, que dá base justamente da estruturação de qualquer construção. Então, o professor Landulfo, aí, ele é o professor que atua tanto na engenharia civil, mecânica, na parte ambiental. Então, ele acaba auxiliando praticamente todos os cursos a preparar os alunos para as disciplinas que são específicas, porque essa disciplina ela está ali no quinto semestre, né? Mas que dá base para todas as outras que trabalham com estruturas. Seja metálica, seja de construção civil, seja na área de equipamentos, não importa, inclusive na naval ou aeroespacial, não importa qual seja. O Landulfo justamente dá a base para essa estruturação das disciplinas, futuras específicas de cada engenharia. Muito legal. E o que você preparou aí? O que você... Ah, claro. Você vai trazer para nós, né? Para ele contar para a gente o que vocês aprontam lá nas engenharias. Então, era justamente isso que eu ia trazer aqui, porque o professor Landulfo tem um conhecimento vasto aí na área de engenharia mecânica. Então, eu ia fazer alguns questionamentos básicos aqui, que é, como é ser um engenheiro mecânico, professor? O engenheiro mecânico é um profissional muito eclético. Como já foi dito, ele é treinado para resolver problemas. Problemas que podem ocorrer em diversas áreas, tanto da indústria como da prestação de serviços, como mesmo do comércio. Tanto que o engenheiro mecânico ele é requisitado pelo mercado não só para atuar na área técnica. Muitos engenheiros mecânicos acabam indo também para a área financeira. Os bancos adoram engenheiros mecânicos. Por quê? Porque ele é um resolvedor de problemas, ele é treinado para isso. E como a carreira, a formação é muito eclética, ele consegue atuar em diversas frentes sem muita dificuldade. Resolvedor de problemas. Essa é uma soft skill que a gente tem falado, muito requisitada, né? Cada vez mais requisitada. E engenheiro faz isso desde sempre, né, Pro? Sempre. É a base da profissão do engenheiro, é a solução de problemas. É claro que muitas carreiras têm o seu foco. O engenheiro civil é na construção, o engenheiro mecânico é nas máquinas e processos industriais, o engenheiro elétrico tem a sua. Mas existe a base da profissão, que é o quê? A solução de problemas. E para resolver problemas, a formação tem que ser sólida, porém eclética. Perfeito. Concordo porque, na verdade, nosso curso, acredito que todos, né, da engenharia, trabalha por projetos e trabalhando sempre resolução de problemas. Então, toda atividade hoje que é desenvolvida nas engenharias, ela já é preparada no seu plano de ensino com situações de problemas, ou seja, como resolver tal problema na área da engenharia. Então, toda atividade que é desenvolvida, seja na civil, seja na mecânica, na elétrica, na computação, produção, não importa qual seja a engenharia, é sempre para resolver problemas. Então, o plano de ensino ele já vem preparado justamente para que o aluno, claro que com a preparação dos professores docentes que definem ali quais são as metodologias que serão utilizadas, que a maioria delas são mão na massa. Então, como você falou logo no início, o aluno vai precisar resolver problema, meter a mão na massa e resolver aquele problema, trazer aquilo que ele está fazendo ali no tete-a-tete, no papel. Então, a grande sacada, né, da engenharia é trabalhar exatamente aquilo que precisa ser solucionado, trazendo soluções, dessas soluções, qual a melhor a ser aplicada naquela condição do que o professor aplicou. Então, o professor vai dar alguns direcionamentos, vai existir aquela rubrica de avaliação e por ali a gente consegue avaliar para saber se o aluno conseguiu conduzir aquilo conforme foi avaliado pelo professor e assim o professor também vai atuando ali ao longo de toda a solução do problema, né? Então, o professor vai orientando e o aluno vai condicionando aquelas soluções e apresentando ao final. Seja numa apresentação ali o professor, seja a entrega de um trabalho, seja a entrega de um projeto.
Então, isso acontece no nosso cotidiano. Mas não vou ficar passando essa bola para mim, vou passar para o Landulfo, na verdade, né? Professor, o que o engenheiro mecânico, na verdade, quando ele acaba de se formar ali, ele pode já ter sua própria empresa ou ele precisa trabalhar necessariamente para alguém? Depende do que ele vai escolher fazer na vida. Como assim escolher fazer na vida? O engenheiro recém-formado tem essa opção? Tem. Tem essa opção, sim. Bacana. Mas é preciso ter alguma experiência, lógico. Mas o engenheiro ele é formado, o engenheiro ele é treinado para ser um empreendedor. Então, sim, ele pode ter seu próprio negócio, não há problema nenhum em ele ter seu próprio negócio. Ele pode trabalhar como funcionário de uma empresa, ele pode prestar serviços. Não há qualquer impedimento nisso. O que vai distinguir um profissional do outro, lógico, além da competência, é a experiência. Então, quanto mais experiente, lógico, mais valorizado esse profissional é no mercado. Se ele quiser trabalhar como empregado. Quer ser um empreendedor? Quer ser um patrão? Não tem problema. Mas é também preciso se preparar para isso. Mas, via de regra, ele pode ser qualquer uma dessas coisas. Então aproveitando a deixa, professor, já para engatar aí, quanto ganha mais ou menos um engenheiro mecânico ali depois da formação? Depende da experiência dele. Existe um piso definido pelo CREA. Esse piso é definido pelo CREA para quem trabalha de empregado. Pro, eu não sou da área de engenharia. O que é o CREA? Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia. Perfeito. Os arquitetos agora saíram. Agora está no CAL. Agora é só engenheiros e agrônomos. E agrônomos. Certo. É o Conselho Regional que fiscaliza a profissão. Perfeito. Então, segundo o CREA... Existe um piso. Tá. Eu não lembro de cabeça agora quanto Ele tem, é. na verdade, é assim, se o profissional está registrado como engenheiro, se ele trabalhar 6 horas por dia, ele ganha até 6 salários mínimos. Se ele trabalhar 7 horas por dia, 7 salários e meio. Se ele trabalhar 8 horas, 8 salários e meio. Então, se estiver registrado na carteira como engenheiro, ele deve ganhar no mínimo esses valores de salários, ou seja, 6 salários. Parte daí. Parte daí. Piso. É piso. Piso. Não pode ser menos do que isso. Muito legal. Olha aí, moça, tá vendo? No mínimo Engenharia 6 paga salários, bem. né? Temos que ficar atento aí. Paga bem, mas tem a contrapartida. Como assim, Pro? É exigido. Responsabilidade. A responsabilidade do engenheiro é muito alta. Professor, falando nisso então, como os nossos professores, como o nosso grupo aqui, trabalha essa questão da responsabilidade dos engenheiros? Como é que a gente leva isso para o nosso aluno para que ele consiga desenvolver essa responsabilidade no seu dia a dia, durante o programa? Também desde o primeiro dia, que a gente está falando aqui de mão na massa, a gente tem esse alinhamento. Fala um pouco como é que a gente constrói essa soft skill aí para o aluno. Só existe uma forma de se fazer isso. É mostrar. Boa, hein? É mostrar o que pode acontecer caso haja um ato de incompetência. Ou seja, o acidente. E quando eu falo de um acidente na civil, é um desmoronamento, na mecânica é uma quebra de um componente vital, na ambiental é a não autorização de uma poda de uma árvore que durante uma tempestade cai devido a momento e mata uma pessoa. É a não compra de uma válvula de segurança da engenharia do petróleo que racha o leito do mar e polui. São atos de incompetência ou de irresponsabilidade que vão recair sobre o engenheiro. Então, sim, é uma profissão que paga bem? Sim, mas é uma profissão de altíssima responsabilidade. Eu chego brincando, eu sempre faço essa brincadeira nas minhas aulas, que o médico mata de 1 por 1, o engenheiro mata de dúzia. Uau. Verdade.
Então é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se faz. Nesse sentido, né, com certeza o curso tem todo esse cuidado, de levar esses cases, né, para os alunos e de trabalhar essa questão, né? Porque, de fato, é isso que você falou, é de dúzia, né? Quando acontece o acidente, realmente... Quando cai um prédio, não acidenta um. Exatamente. Uma barragem. Tá aí, né? As barragens. Brumadinho... Mariana. Tá aí. O caso real. Exatamente. Uma falha de projeto, porque muitas vezes é negligência, é tentar reduzir custos, que muitas vezes não vem nem do engenheiro. Muitas vezes é porque ou é falha de projeto ou comunicação. Porque muitas vezes deixou de se comunicar algo que era vital para o desenvolvimento do projeto. Uma vez que eu não tenho a informação do que pode ocorrer em relação a algo que estava ali e que não foi apresentado durante o projeto é como eu desenvolver, por exemplo, uma casa para uma residência e estocar chumbo onde foi preparado para está preparado para pessoas, né? Ali vai ter uma carga com pessoas e carga com chumbo, que é totalmente diferente. Então, no momento que a gente tem uma falha de comunicação, isso pode, não que seja uma negligência, mas por falta de informação, projetar para uma situação e ela ser utilizada para outra e a responsabilidade ser do engenheiro. Isso também pode acarretar grandes problemas para vidas, né? Mas ou foi por falta de comunicação ou negligência de quem está querendo construir. Sim. Na parte mecânica, a mesma coisa. Algo que está muito em moda é a modificação de veículos. A partir do momento que você modifica um projeto original, você passa a ser o responsável por aquele veículo. E nós já tivemos alguns acidentes, algumas ocorrências, que modificações levaram a fatalidades. Então é preciso ter muita consciência do que se está fazendo. Em primeiro lugar, é preciso ter consciência, além da consciência, é preciso ter competência técnica. Vou assinar um projeto, eu tenho certeza daquilo que está ali no papel. Porque hoje eu vou mais fundo. Hoje nós estamos na era dos aplicativos. O aplicativo faz para mim. Faz? Tá. E você sabe como aquele aplicativo foi escrito? Você vai pôr a sua assinatura em cima de algo que foi calculado por um aplicativo cujo autor você não conhece? Foi validado? Quem validou? Então eu sempre digo, o aplicativo, ele deve ser usado, claro, ele é uma ferramenta valiosa, mas de simulação daquilo que você estipulou. Você calcula, você determina, põe no aplicativo antes de construir, é lógico, e vê como é que a coisa vai funcionar. Uma aproximação. Tá ok? Então vamos à fase do protótipo. Então, a profissão de engenheiro é uma profissão muito bonita, muito gratificante, mas é uma profissão de altíssima responsabilidade. Muito bem. Eu achei que responsabilidade é uma palavra-chave dentro da categoria, né? De uma forma geral, para todas as engenharias aqui. Responsabilidade é nossa também de estar levando essas informações para a nossa comunidade. Nosso FCast já acabou. Vocês acreditam? Já foi. Olha como vai rápido, como passa. Que responsabilidade a nossa passar tanta informação num curto espaço. Com certeza a gente volta para falar, né, professor, que você deve ter muito mais contribuições para trazer para nós. Eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, então, desse porquê ser engenheiro, desse programa de hoje do FCast. Professor Kleber, comece com você. Professora, obrigado por trazer a gente aqui, né? É importante a gente divulgar um pouquinho da nossa engenharia, da nossa escola. Engenharia hoje, engenharia é criar, é desenvolver. Então, eu acho uma profissão linda. Meu pai sempre quis ser engenheiro e eu aproveitei a deixa, falei, pai, eu vou ser. E fui. É uma profissão que é diferenciada no mercado, mesmo com toda essa responsabilidade técnica,
com um conselho que também acompanha todo o processo, é ali que o engenheiro ele vai ter suas atribuições. Então, o conselho se responsabiliza em relação àquelas atribuições daquele engenheiro. Se ele é engenheiro mecânico, ele vai ter as atribuições de engenheiro mecânico e vai assinar por aquilo. Então, não adianta alguém tentar construir sem a assinatura de um engenheiro. Aquilo não vai ter validade. É como o professor Landulfo acabou de falar. Quem foi que desenvolveu? Ele tem validade, ele tem responsabilidade técnica para fins de construção como essa? Vai ser homologado por alguém? Vai ter validade aquilo que está sendo realizado? Então, essa é a importância. O engenheiro, além de tudo isso, então não adianta só criar, projetar, ele precisa acompanhar. Porque muitas vezes tudo aquilo que ele está desenvolvendo, projetando, se ele não tiver ali em cima para saber o que ele projetou está sendo realizado, muitas vezes vai acontecer fatalidades, como o professor Landulfo comentou. Ele precisa acompanhar o processo, seja por drone, seja por alguém que ele tenha de confiança, tirando fotos, registrando o cotidiano daquilo que está sendo executado, para eles ter certeza que aquilo que foi projetado está sendo realmente executado. Então, é importante, essa responsabilidade está na projeção até a execução. E pós ali a entrega, né? Mas é isso, pessoal. Engenharia é uma profissão sensacional. Aconselho todos fazerem. Agora eu passo a bola para o Landulfo. Bom, eu faço minhas as palavras do professor Kleber. Ele complementou sabiamente as colocações com relação principalmente do acompanhamento da execução. Não é só projeto, é execução e pós-entrega. É uma profissão bonita, é uma profissão gratificante, mas requer muito estudo, requer dedicação, requer concentração, mas eu não faria outra. Isso que é legal, né, de ouvir? Eu não faria outra. Começaria tudo de novo, né? Mas não tenha a menor dúvida, porque é uma profissão que me permitiu ser empregado. Trabalhei como empregado, ainda trabalho aqui. Empresário, eu tenho a minha empresa. Comunicador, que eu tenho o canal. E atuo também como prestador de serviço na revista. Então, me abriu um leque de trabalho enorme que eu não vejo em outras profissões. Verdade. Obrigada, professor. A gente agradece muito, professor Kleber, essas conversas, né, das engenharias. Vocês viram como a gente está aprendendo aqui? Muito legal. Então, criar, projetar, acompanhar, né? São 3 palavras fortes dentro das engenharias que a gente tem que respeitar, que é fundamental. Esse foi o Fcast, com as escolas das engenharias, professor Fernando, professor Kleber aqui com a gente. A gente quer que você acompanhe, que você comente, que você compartilhe, que você faça suas perguntas, que você venha visitar os nossos engenheiros aqui para trocar figurinha e para aprender cada vez mais como construir uma carreira de sucesso aqui dentro da nossa comunidade FMU FIANFAAM. Até o próximo Fcast. Obrigada. Obrigado, pessoal.